Você sabia que 98% das pessoas vivem em estado de deriva, sem propósito, sem metas e sem controle da própria mente? Napoleão Hill, o autor de Pense e Enriqueça, revelou os 13 princípios eternos da riqueza e da realização pessoal. Neste vídeo, você vai descobrir os ensinamentos mais profundos, emocionantes e transformadores de Hill, baseados em todas as suas obras. A lei do triunfo. Pense e enriqueça. Mais esperto que o diabo. Prepare-se para entender como sua mente pode se tornar sua maior riqueza, ou sua maior prisão, e como você pode tomar o controle a partir de agora. Se você quer mais vídeos assim, se inscreva e ative o sininho. Comente abaixo. Eu decido pensar e enriquecer. Compartilhe com alguém que precisa despertar para o seu potencial. Pense no seguinte cenário: jovem repórter, em 1908, entrando pela porta de um dos escritórios mais poderosos dos Estados Unidos. Ele estava prestes a entrevistar Andrew Carnegie, o magnata do aço. A missão era simples: fazer uma reportagem. Mas aquele encontro mudaria para sempre o curso da história do desenvolvimento pessoal. Mais tarde, a sua própria vida. O nome desse jovem era Napoleão Hill. Carnegie enxergou algo nele. Após horas de conversa, propôs um desafio que nenhum outro repórter teria aceitado: estudar, por mais de 20 anos, a mente dos homens e mulheres mais bem-sucedidos do planeta. Sem receber um centavo. Isso mesmo. Carnegie prometeu apenas abrir as portas para os grandes nomes: Henry Ford, Thomas Edison, Theodore Roosevelt, Alexander Graham Bell, entre outros. Napoleão aceitou. E esse foi o início de uma das maiores jornadas de sabedoria, superação e transformação pessoal já documentadas. Mas Hill não estava apenas entrevistando milionários. Ele estava atrás de algo muito mais valioso: o padrão invisível, o código oculto, o princípio universal que fazia essas pessoas alcançarem resultados extraordinários. E, depois de 2 décadas de pesquisa, ele o encontrou. Chamou esse princípio de fórmula do sucesso duradouro. E essa fórmula estava fundamentada em uma ideia que, à época, parecia quase mágica. Tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Com essa frase, Hill desafiou o mundo a olhar para dentro, não para fora. Disse que a riqueza, o sucesso, a felicidade, a realização, não vinham do acaso ou da sorte, mas sim da mente treinada, disciplinada e dirigida com propósito. O primeiro grande compilado de seus ensinamentos foi A Lei do Triunfo, uma obra monumental. Ali, Hill apresentou os 16 princípios universais que encontrou em comum entre todos os grandes homens de sucesso. Princípios como: objetivo definido, saber exatamente o que você quer, com absoluta clareza. Autoconfiança, cultivar uma fé inabalável em si mesmo, mesmo quando o mundo desacredita. Iniciativa e liderança, sair da paralisia e agir, liderando pelo exemplo. Imaginação criadora, usar o poder da mente para ver soluções antes que elas existam no mundo físico. Hábito de fazer mais do que o combinado, entregar mais do que o esperado, sempre. Mas Hill sabia que só teoria não bastava. Por isso, recheou seus ensinamentos com histórias de vida reais, de pessoas que venceram o impossível. E assim, ele começou a mostrar que o sucesso não era um privilégio de poucos, mas um direito de todos os que soubessem pensar corretamente. Décadas depois, em 1937, ele condensou o poder de suas descobertas em sua obra-prima. Pense e Enriqueça. O título não era um truque de marketing. Era uma promessa.
E mais de 100 milhões de pessoas no mundo foram impactadas por esse livro. Hill revelou que a riqueza começa na mente, e que há um ciclo infalível de manifestação: desejo ardente, fé inabalável, autossugestão, conhecimento especializado, imaginação, planejamento organizado, decisão firme, persistência obstinada, alianças com mentes brilhantes, mastermind, transmutação da energia sexual em força criadora, subconsciente, cérebro como receptor e transmissor. O sexto sentido. Cada um desses passos era como uma engrenagem de um motor invisível. Quando todos estavam alinhados, a pessoa se tornava imparável. E milhares de cartas que Napoleão recebeu ao longo da vida eram provas disso. São histórias que mostram a verdade. Hill contou, por exemplo, a história de Edwin C. Barnes, um homem comum que decidiu, com todas as células do seu corpo, que um dia seria sócio de Thomas Edison. Não funcionário, sócio. Ele não tinha dinheiro, nem influência, nem conhecimento, mas tinha o desejo ardente. E esse desejo foi tão intenso que ele conseguiu uma oportunidade com Edison. E anos depois, tornou-se seu parceiro de negócios. Ou a história do menino surdo, filho de Hill, que nasceu sem ouvidos, mas cuja fé do pai foi tão poderosa que ele, contra todos os diagnósticos médicos, desenvolveu a capacidade de ouvir com um aparelho especial. Hill chamava isso de fé aplicada. O uso consciente da mente para moldar a realidade. Mas talvez a obra mais polêmica de Napoleon Hill tenha sido escrita em segredo, engavetada por quase 70 anos. Seu nome? Mais Esperto que o Diabo. Nela, Hill faz uma entrevista fictícia com o próprio diabo, que, na verdade, representa o medo, a ignorância, o conformismo, a dúvida e a procrastinação. O livro é uma revelação brutal de como as pessoas se sabotam todos os dias, cedendo ao controle invisível do medo social, da religião distorcida, da educação limitante e das vozes negativas do mundo. Ele afirma que 98% da humanidade vive no que chamou de deriva, uma espécie de hipnose coletiva onde as pessoas seguem a multidão, obedecem sem pensar e vivem sem propósito. A missão de Hill era despertar esse 2% restante. Ensinar como sair da deriva. Como recuperar o poder pessoal. Eis a chave que abre todas as portas. Se há uma chave mestra em todos os ensinamentos de Napoleon Hill, ela é esta. Domine sua mente e você dominará o destino. E não estamos falando de positividade superficial. Estamos falando de decisão, clareza, propósito, fé, disciplina, persistência, prática diária. Tudo isso construindo, camada por camada, a estrutura mental que sustenta a verdadeira liberdade. Hill dizia: você tem o controle de apenas uma coisa, sua mente. E se não aprender a controlá-la, ela será controlada por algo, ou alguém, que não é você. Napoleon Hill não nasceu em berço de ouro. Muito pelo contrário. Sua infância foi marcada pela perda precoce da mãe, pelas dificuldades financeiras da família e pela rigidez emocional de um pai que mal sabia expressar afeto. Ele cresceu em uma pequena cabana de madeira, no interior da Virgínia, cercado por montanhas e limitações. Mas foi ali que sua mente começou a se rebelar. Hill não aceitava que a vida se resumisse a sobreviver. Algo dentro dele gritava por propósito, por um caminho diferente. E foi essa inquietação que o levou, ainda adolescente, a trabalhar como repórter, uma profissão que lhe abriria as portas para o universo dos grandes homens. Hill passou fome, enfrentou rejeições, foi desacreditado por muitos, mas cada fracasso foi absorvido como combustível.
Ele mesmo dizia: cada adversidade, cada fracasso, cada dor carrega consigo a semente de um benefício equivalente. Essa era sua filosofia. Transformar queda em impulso, medo em ação, dúvida em decisão. Ele aprendeu a usar a mente não como um depósito de problemas, mas como uma usina criadora de soluções. A força invisível do Mastermind. Durante suas pesquisas, Hill descobriu um dos segredos mais poderosos e menos falados da mente milionária: o conceito de Mastermind. Não era apenas um grupo de pessoas que pensavam parecido. Era, segundo ele, uma inteligência coletiva, formada quando duas ou mais mentes se unem com harmonia e um propósito definido. Essa união gerava uma terceira mente invisível, capaz de acessar ideias, soluções e inspirações que uma mente isolada jamais alcançaria. Ele mesmo atribuía o sucesso de homens como Henry Ford e Edison a esses círculos de poder criativo, e ensinava que qualquer pessoa poderia criar o seu, com amigos, mentores, parceiros, desde que estivessem alinhados por um propósito maior e guiados pela confiança mútua. No mundo de hoje, chamamos isso de networking, mastermind, grupos, conselhos consultivos. Mas Hill já falava disso há mais de um século, com profundidade quase espiritual. O combustível invisível do desejo ardente. Hill não acreditava em desejos fracos. Ele dizia que um simples seria bom se não cria nada. Era preciso um desejo ardente, que queimasse dia e noite, como uma obsessão positiva. Algo tão forte que fosse capaz de mover montanhas mentais. Foi isso que ele viu em todos os homens de sucesso. Eles não apenas queriam vencer. Eles precisavam vencer. Não havia plano B. E onde não havia caminho, eles criavam um. Essa intensidade de desejo, quando combinada com fé, ação e persistência, se tornava quase mágica. Ele chamou isso de transmutação mental. O processo de transformar energia emocional em realização concreta. E quando questionado sobre como manter esse desejo aceso diante de tantos obstáculos, Hill respondia: crie um plano. Visualize o sucesso. Haja diariamente. E nunca, jamais, recue. As armadilhas do diabo: medo, dúvida e deriva. Em Mais Esperto que o Diabo, Hill deu nomes aos maiores ladrões de sonhos: medo, procrastinação, dúvida, distração e falta de propósito. Segundo ele, o diabo não era uma entidade maligna com chifres. Era o padrão invisível de pensamento negativo que domina a mente de quem vive no piloto automático. Hill afirmava que, ao não pensar por si mesmo, o indivíduo entra na deriva, uma espécie de anestesia mental onde tudo parece normal. Mas, na verdade, é mediocridade disfarçada de conforto. E como sair dessa prisão invisível? Tenha um propósito definido. Domine seus pensamentos. Desenvolva autodisciplina. Elimine distrações. Escolha seus mentores com sabedoria. Ele era direto: se você não controla sua mente, alguém ou algo vai controlar por você. A guerra interna de Hill. O que poucos sabem é que, por trás de todos esses ensinamentos, Hill travava suas próprias batalhas internas. Ele enfrentou crises de depressão. Perdeu tudo algumas vezes. Foi traído, enganado, desacreditado. Passou anos na miséria. Teve momentos em que quase desistiu. Mas sempre que o mundo parecia desabar, ele se agarrava à única coisa que ninguém podia tirar dele: sua mente treinada. Ele usava seus próprios métodos: visualização, afirmações, oração concentrada, planejamento estratégico. Era seu próprio laboratório vivo. E assim, renascia das cinzas,
Como alguém que sabia que o fracasso não é o oposto do sucesso, mas parte essencial do caminho. A imortalidade do legado. Napoleão Hill não ficou rico como os homens que estudou, mas seu impacto ultrapassou qualquer fortuna. Ele criou mentores que nem conheceu, inspirou gerações que nem sonhou. Plantou sementes em milhões de mentes, que floresceram muito depois da sua partida. Seus princípios influenciaram empresários, atletas, artistas, coaches, autores, líderes mundiais. Pessoas como Tony Robbins, Bob Proctor, Oprah Winfrey e tantos outros citam Hill como a origem de sua transformação. Porque Napoleão Hill não apenas escreveu livros, ele despertou consciências. E isso é riqueza, a verdadeira. Vejamos agora os 13 passos para a riqueza. O mapa mental da liberdade segundo Napoleão Hill. Napoleão Hill não escreveu Pense e Enriqueça como um livro de autoajuda comum. Ele o escreveu como um mapa, um plano de batalha. Um roteiro psicológico que levaria qualquer pessoa, de qualquer origem, da estagnação à realização. E esse mapa tinha 13 degraus. Cada um mais profundo que o anterior. Cada um abrindo uma porta na mente. Vamos explorá-los. E mais do que isso, vamos sentir o impacto que cada passo tem na vida real. Desejo ardente. Tudo começa com o desejo. Não gostaria que isso acontecesse. Mas isso vai acontecer. Hill conta a história de um pai que queria desesperadamente que seu filho surdo pudesse ouvir. Os médicos disseram que era impossível. Mas esse pai não aceitou o diagnóstico. Ele acreditou com tanta força, visualizou com tanta convicção, que encontrou um aparelho especial. E seu filho começou a ouvir. Esse pai era o próprio Hill. E esse desejo ardente se tornou a fundação do livro. A aplicação prática. Transforme seu desejo em meta escrita, com data. Leia em voz alta todos os dias. Viva como se já fosse realidade. 2. Fé. Fé, para Hill, não era algo religioso. Era confiança absoluta em si mesmo, em Deus e no processo. Era visualizar o resultado e sentir que já aconteceu. Ele dizia: a fé é o estado mental que atinge o subconsciente e o ativa como força criadora. Como aplicar? Use afirmações diárias. Veja, sinta. Fale e acredite na sua meta. Crie imagens mentais com riqueza de detalhes. Repita com emoção até que o subconsciente aceite. 3. Autossugestão. Este é o canal de comunicação entre a mente consciente e a subconsciente. É o que alimenta a fé. Autossugestão é tudo o que você repete a si mesmo, com emoção, todos os dias. Exemplo real. Hill sugeria que se repetisse frases como: sou capaz. Estou em progresso constante. Tudo coopera a meu favor. Aplicação prática. Grave suas afirmações. Escute antes de dormir. Visualize enquanto repete. Faça disso um ritual sagrado. 4. Conhecimento especializado. Hill deixou claro: a educação tradicional não é sinônimo de sucesso. Ele conheceu muitos doutores que viviam na escassez e autodidatas que ficaram milionários. A chave está no conhecimento aplicado. Saber algo é inútil se não for usado para um propósito definido. Aplicação prática. Escolha um campo. Estude. Aprenda com os melhores. Pratique. Torne-se especialista em algo que resolva problemas reais. 5. Imaginação.
Hill dizia que a imaginação é a oficina da mente. Tudo que existe no mundo começou com uma ideia. O avião, o telefone, a internet. Tudo nasceu da mente de alguém que ousou imaginar o impossível. Ele acreditava em 2 tipos de imaginação. Sintética. Usa ideias já conhecidas. Criadora. Conecta-se com fontes superiores de inspiração. Aplicação prática. Tire tempo para sonhar acordado. Visualize. Crie soluções. Inove. Treine sua mente como um músculo criativo. 6. Planejamento organizado. Desejar não basta. Imaginar também não. É preciso planejar. Colocar no papel. Dividir metas em etapas. Ter clareza de ações. Hill falava da importância de escrever planos e testá-los na prática. E se falhar, reformule. Não desista. Aplicação prática. Crie um plano semanal e mensal. Estabeleça objetivos diários. Revise constantemente. Aprenda com os erros. 7. Decisão rápida. Hill foi incisivo. Indecisão é o veneno da mente. As pessoas de sucesso decidem rápido e mudam devagar. As fracassadas fazem o oposto. Ele observou que a hesitação alimenta o medo. E o medo paralisa. Aplicação prática. Tome decisões pequenas todos os dias. Haja com firmeza. Confie em sua intuição treinada. Não peça a opinião de quem não está onde você quer chegar. 8. Persistência. Aqui está um dos pilares mais fortes de Hill: a capacidade de continuar mesmo sem ver resultados imediatos. Ele disse: a maioria das pessoas desiste no momento anterior à virada. Hill foi rejeitado várias vezes. Viu seu manuscrito ser recusado. Passou fome, mas persistiu. E mudou o mundo. Aplicação prática. Crie uma mentalidade antifrágil. Levante rápido. Aprenda com quedas. Continue, mesmo cansado. 9. Poder do Mastermind. Como falamos na parte anterior, Mastermind é a união de mentes com propósito comum. É uma inteligência coletiva. Um campo de poder invisível. Hill dizia que ninguém vence sozinho. Os grandes sempre têm mentores, aliados, sócios, amigos com quem compartilham visão. Aplicação prática. Forme grupos com pessoas que querem crescer. Compartilhem metas. Troquem ideias. Mantenham-se energizados. 10. Transmutação da energia sexual. Um dos capítulos mais surpreendentes. Hill escreveu que a energia sexual é a força criativa mais poderosa do ser humano e que pode ser convertida em ambição, genialidade, produtividade, inovação. Os grandes líderes transmutavam essa energia em realizações. Não eram reféns de desejos. Eram mestres da sua força interior. Aplicação prática. Canalize a energia dos seus impulsos para seus projetos. Pratique disciplina. Use sua força criadora com propósito. 11. Subconsciente. Hill ensinava que o subconsciente é como um jardim fértil. Tudo que você planta, cresce. Seja fé ou medo, abundância ou escassez. E o subconsciente está sempre ouvindo. Ele responde à repetição, à emoção e à crença. Aplicação prática. Alimente sua mente com conteúdos positivos. Elimine o que te enfraquece. Visualize, afirme e sinta a vitória diariamente.
12. O cérebro como transmissor e receptor. Hill afirmava que o cérebro humano não é apenas uma máquina biológica. Ele é uma antena espiritual, capaz de captar ideias, inspirações e até frequências de outras pessoas. Quando estamos alinhados com um propósito elevado, entramos em sintonia com uma inteligência superior. Aplicação prática. Medite. Escute sua intuição. Cultive silêncio criativo. A mente treinada ouve o que a distraída jamais percebe. 13. O sexto sentido. O último e mais misterioso passo. Hill dizia que, depois de dominar os outros 12, um novo nível de consciência se revela, o sexto sentido. É a intuição aguçada. A voz silenciosa. A certeza que surge do nada. A ideia que salva. A resposta que brota no momento exato. Hill descreveu isso como a ponte entre o finito e o infinito. O ponto onde o homem toca Deus. Aplicação prática. Confie nos sinais. Viva com presença. Observe o invisível. O sexto sentido fala quando os outros 5 se calam. Esses 13 passos são mais do que teoria. São um estilo de vida. E milhares, talvez milhões, de pessoas mudaram suas realidades ao aplicá-los passo a passo. Napoleon Hill não era apenas um pensador. Era um arquiteto de mentalidades. Suas palavras não foram escritas para serem apenas lidas, mas internalizadas, sentidas, vividas. Ao longo de suas obras, ele deixou verdadeiras sentenças de poder. Frases que funcionam como gatilhos mentais capazes de abrir portas fechadas na consciência. Abaixo, algumas das mais poderosas, e o que elas revelam por trás das palavras. Que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Essa talvez seja a frase mais conhecida de Hill, mas muitos a repetem sem compreender sua profundidade. Conceber é criar uma imagem mental, clara e definida. Acreditar é injetar essa imagem com emoção e convicção. Alcançar é o resultado inevitável da mente alinhada ao propósito. Esse é o ciclo da manifestação, uma lei universal. 2. Não espere. O tempo nunca será o certo. Comece de onde você está, com o que você tem. Esse é um golpe direto na procrastinação. Hill sabia que a maioria das pessoas esperava as condições perfeitas e que isso era uma armadilha. Quem espera demais, paralisa. Quem age com o que tem, evolui. 3. A vitória pertence ao mais perseverante. Simples e verdadeira. A maioria desiste antes da colheita. A mente treinada pela persistência aprende a sobreviver aos ciclos ruins e floresce no tempo certo. 4. O medo é apenas fé invertida. Aqui, Hill toca na essência espiritual da mente. Quando temos medo, estamos acreditando com força em algo ruim. Se podemos ter fé no negativo, também podemos treinar a mente para crer no positivo. Gatilho. Mude o foco do que teme para o que deseja. 5. A razão principal pela qual as pessoas fracassam é porque elas ouvem conselhos negativos de parentes, amigos e vizinhos. Ele chamava isso de veneno mental social. E alertava: opiniões não são fatos. A voz que você escuta com frequência molda sua mentalidade e, por consequência, seu destino. Aplicação prática. Cuide de quem entra na sua mente. O despertar.
Gatilhos mentais para romper com a mediocridade. As obras de Hill são um convite à autorresponsabilidade. Ele não promete mágica. Promete poder interior com disciplina, foco e fé. E para isso, utilizava alguns dos gatilhos mentais mais poderosos do desenvolvimento humano. Dor e promessa de alívio. Hill mostra a dor da vida sem propósito, sem decisão, sem controle. E logo em seguida apresenta a possibilidade de liberdade, abundância e realização por meio da mente treinada. 2. Exclusividade. Ele dizia que apenas 2% da humanidade vive desperta. Isso cria um senso de tribo, de pertencimento a um grupo raro. Impulsiona o desejo de ser parte disso. 3. Urgência. O tempo nunca será ao certo. Não espere. Faça agora. Essas frases ativam a urgência interior, o chamado ação imediata. 4. Autoridade. Ao citar gigantes como Edison, Ford e Carnegie, Hill mostra que os maiores usaram os mesmos princípios. Isso gera validação. Se funcionou com eles, pode funcionar comigo. 5. Esperança racional. Hill não vendia ilusão. Ele mostrava como sair da lama com planejamento, persistência e fé. Ele vendia esperança possível. Isso é mais poderoso que qualquer promessa vazia. A missão de vida que ele deixou para nós. Se há uma mensagem central na obra de Napoleão Hill, é esta. Você é o arquiteto do seu destino. Sim, a vida pode ser dura. O mundo pode parecer injusto. Mas você carrega dentro de si a centelha do poder criador. Uma mente capaz de transformar miséria em riqueza, medo em coragem, caos em clareza. E se você ainda duvida, ouça o que o próprio Hill disse. Você nasceu com tudo o que precisa para vencer. O que falta não é capacidade, é decisão. A última batalha. Nos anos finais de sua vida, Hill já havia impactado milhões. Mas continuava ensinando. Dizia que a verdadeira vitória era a conquista de si mesmo. A mente, dizia ele, é o último campo de batalha. E os inimigos vivem dentro. Dúvida, medo, procrastinação, baixa autoestima, acomodação. Se você vencer ali, o resto do mundo se curva. Hill não pedia que acreditássemos em tudo. Ele pedia, teste, aplique, viva, transforme. Só assim a mente deixa de ser uma prisão e se torna o trono do espírito. Conclusão. Você está pronto para pensar em enriquecer? Este não é apenas um vídeo. Este é um convite. Um chamado para que você pare de viver no modo automático e comece a viver no modo intencional. Você não precisa aceitar a vida como ela é. Você pode recriá-la, com seus pensamentos, decisões e ações. Se Napoleão Hill conseguiu transformar a própria dor em legado eterno, o que impede você de transformar sua história? Lembre-se. Tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Agora que você descobriu os princípios eternos de Napoleão Hill, eu te faço um convite direto. Pare de sobreviver. Comece a construir. Não existe momento perfeito. Existe decisão real, agora. Tudo o que você precisa para mudar sua vida já está dentro de você. Só falta ativar sua mente. Se esse vídeo te despertou, curta agora. Compartilhe com alguém que você quer ver prosperar. E comenta aqui embaixo. Eu decido pensar em enriquecer. Para eu saber que você é parte dos 2% que estão prontos para romper com a mediocridade.
E se você quer mais vídeos como esse, com sabedoria que transforma, se inscreve no canal e ativa as notificações. A revolução da sua vida começa com um clique e continua com uma escolha diária. Você pode. Você merece. Você vai. Tudo começa com um pensamento.